tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui o Holopensene desassediado. Isso está dentro da holopensenologia, que é o ambiente intrafísico predominantemente cosmoético, nas manifestações fundamentais e explícitas quanto às energias conscienciais, autodefensivas, equilibradas, sadias e confortáveis, mais característico do ser humano desassediado, permanente, total, homem ou mulher, quando atuando na condição de epicentro consciencial lúcido. Agora, os benefícios do ambiente desassediado. A diminuição perceptível da carga de convivência, a atmosfera sem lusco-fusco de bom humor, a descontaminação evidente, a convivialidade harmoniosa, o autodiscernimento governando a intencionalidade, a maneira simples, sobriamente cuidada, a higiene multifacetada, ou multifacética, a integridade das formas sem ambiguidades, a cosmoética aspirada no ar, a convicção pessoal da possibilidade do oásis de paz, o horizonte interno desanuviado. Tem uma série de elogias e, no fim, o holopensene desassediado mais à mão para pesquisas é o do ser humano já vivendo a condição da dispersidade, capaz de servir de modelo para as consciências na pré-dispersidade. Você já vive em holopensene desassediado? Ou pelo menos conhece algum holopensene desassediado? Esse é o verbete 1154, tem 4 páginas, 39 elogias e 9 máximas. Para aumentar aí, uma coisa boa seria na estrangeirismologia. Esse aí permite. Agora, pergunta aqui. A ilegalidade segregada e a reurbanização são opostos e não podem ser esquecidas. Por que o professor não abordou mais a expressão reurbanizaciologia neste verbete? Fica a sugestão para antonímia. Eu não falei porque já tem muita coisa sobre reurbanização, que a gente já tem, né, em outros verbetes, mas pode pôr. Cerca de um mês tomei conhecimento sobre essas aulas que muito me elucidaram. Já consegui me projetar 3 vezes e permaneço semiconsciente. Na primeira vez despertei de um sonho e durou pouco tempo. Na segunda vez, 20 anos depois, saí do corpo sem esforço. Porém, não consegui enxergar com meu olho direito e senti dificuldade para me locomover. Na noite passada, fui me encontrar com minha mãe. Tentei atravessar uma parede para ter certeza que estava projetado. Peço auxílio por onde começar para que eu possa caminhar com mais acerto na minha evolução. O melhor é você pegar um livro que eu lancei chamado Projeciologia. Talvez você conheça, mas é bom você reler os dados para se atualizar agora e ver o que se passa lá com o livro. O livro já está em 10ª edição. Tem tudo lá sobre essas técnicas aí, como é que você vai sair desse impasse atual que você está sentindo. Outra, como evoluir quando um dos cônjuges encontra-se num pensene dispersivo e insiste conscientemente em não se mexer? Como fica a questão grupo kármica? Olha, coloque energia no seu ambiente, melhora o ambiente aí do seu lar. É a melhor coisa que você pode fazer. Exterioriza a energia, que o EV sempre ajuda quando ele é positivo, cosmoético, bem intencionado. Vale a pena insistir. Meu estabelecimento de trabalho, um salão de beleza, por motivo financeiro, preciso trazer para a minha casa. A dúvida é, esse trabalho pode interferir energeticamente no meu ambiente familiar onde moro? Totalmente. Se afetar, quais as técnicas de defesa que possa adotar mais adequada? É jamais levar isso para casa. Vai passar fome debaixo do viaduto 1 mês, mas não faça isso. Não leva um salão de beleza para sua casa, está perdido. É um dos lugares que tem mais fofoca na paróquia.
com toda técnica que pode existir. Agora a pessoa vai levar isso para dentro de casa? Isso não é o ideal. I'm sorry, eu sinto muito, mas eu não posso dar outra recomendação. Se fosse no seu caso, arranjaria outra saída. Agora, gente, aqui eu tenho uma revista, a Ciência e Vida Psique, ou Psique, ó, Psique. Se alguém quiser escrever para lá, essa revista é de psique, tá certo? Então está falando terceira dimensão, manicômio, extinção, suicídio, etc. Ela tem exatamente 15 páginas com dizeres ilegíveis, devido ao jogo de cores que os designers fazem. Agora, uma revista de psicologia que tem isso, está faltando psicologia nesse povo, seria bom escrever para lá, olha aqui. Que tal vocês começar com uma psicologia bem superficial e fazer com que 15 páginas, estão marcadas aqui, você não dá para ler, porque eles julgaram com as cores. Então, com a cor você tem dificuldade para ler. Agora, que burrice, como é que eles deixam os design tomar conta da psicologia, da direção da escola? Pois é muito difícil. Agora, principalmente os olhos que eles fazem, aquele, está entendendo? Tudo em outra cor. Coloca um vermelho lá, você não lê nada. Loucura. Agora, isso aí precisa de falar, que tem gente que está querendo ler a revista, que gosta da revista, mas que também não é cego. Estão fazendo o quê? Isso aí é para cego? Pois é, não. Todas essas que estão quebradas a folha, você vai ver que não dá para ler direito. Agora, psicologia burra é essa? 15 páginas numa revista só? A revista é Psique. Se alguém quiser aí, ó, olha lá como é que está. Agora, ó, nós precisamos de combater isso. Os designers estão tudo assediados, uma boa parte deles. Não, só os 90%. Por quê? É muita besteira que escreve e você não lê nada, para o jogo de cor. Querem fazer a coisa bonita. É igualzinho o engenheiro, o arquiteto, que faz a casa sem funcionalidade. Só bonito, é lindo. Agora, você vai lá dentro, não dá nem para respirar. Não tem ventilação, faz um calor danado, dá trabalho. Pois é, olha aí, vê se vocês veem. Agora veja, eles deviam então de vender uma lupa junto, está entendendo? Uma lente bem grande junto com a revista. Agora, é o caso de escrever para lá e falar isso. É assim que a pessoa ajuda as publicações. Agora, eu marquei aí 15 nessa edição. Agora, ó, são muitas desse jeito. Quer dizer, como é que a psicologia quer virar ciência para valer? Vocês dão tanto valor para a arte. Arte é uma coisa, ciência é outra. Não mistura não, que o troço dá para trás. Falta racionalidade. Arte vem do umbilico chakra. Ciência é do corono chakra. Seria bom, são 15 páginas aí. Se quiser, leva essa, que estão marcadas aqui as páginas. Olha, deve ter número que está pior do que esse, hein? Eu peguei esse que estava na minha mão. Alguém aí quer falar sobre o holopensene desassediado? Pode falar. Página 60, primeira linha, a paisagem mental somática. A paisagem mental somática. Como é que é? Você entra, por exemplo, no seu lugar. É mental somático ou não? Então, por exemplo, a paisagem interna, a paisagem externa, o ambiente que você está. Por exemplo, a pessoa que entra no holociclo, tem alguma paisagem mental somática? Não, só para dar uma ideia do que é. Pode ser tanto interno quanto externo, né? Na crescendologia, na mesma página, tem assim, autodepuração intraconsciencial, autodepuração extraconsciencial. Sim. Essa extraconsciencial começa... É a ressex. Ah, é a ressex, tá. A outra intra é a recim. Uhum. Outra coisa que eu queria ver, na crescendologia, está falando da comunicação com as centrais. Com as centrais. Mas aí eu li e pensei assim, será que as centrais entre si, elas se comunicam, as diferentes centrais? Entre consciências ou consciex evoluídas, está a comunicação permanente, tudo. Tá. Porque tudo é livre. Eu me lembro, né, que o holociclo, assim, ele tem umas limpezas extrafísicas periódicas, né? Você podia falar um pouco sobre isso?
Não, o caso lá é o seguinte, eles procuram manter um nível de higiene, no caso, parapsíquica, de acordo com o processo da mentalidade do ambiente. Então, lá, como trabalha muito com o processo de mental soma, eles vêm e tiram os bolsões de energia negativa que os visitantes deixam. Por exemplo, quando dá aquelas aulas, que tem uma opção de gente, inclusive esses estudantes secundários, essa coisa toda, então, de vez em quando, a gente nota que eles limpam tudo. Você está entendendo? Ficam trabalhando naquilo. Agora, hoje nós usamos muitos exaustores. Esses exaustores também ajudam nessa história. Mas essa limpeza, como é que é isso? É tipo o arco voltaico, só que no ambiente, é isso? Não, vão limpando. Aquele é o fluxo. Um serenão, ele pode chegar aqui, ele limpa tudo só com a emanação das energias dele. Vai limpando tudo. Isso é automático. Não tem saída. Agora, só não limpa aquela consciência que quer ficar com aquelas coisas negativas. Porque tem gente que segura, né? Não quer mudar. Tem gente que a baratrosfera é ele mesmo. Entendi. Isso não tem jeito. Quando você fala que de madrugada tem vontade de sair, isso é porque o que é mais tranquilo, tem ambiente melhor, está tudo deserto, não tem ninguém, entende? Só os bichos noturnos, é uma ou outra borboleta desgarrada, você está entendendo? Uma coisinha assim, pirilampo, vagalume, entende? E alguns passarinhos, por exemplo, dos passarinhos que tem mais aqui, eu quero. De vez em quando tem um monte de noite, 3h30 da manhã, estão fazendo algazarra. É reunião noturna. Para mim, eles têm uma máfia. Mas quando você fala que não tem ninguém, não tem concierge também, é isso? Não, é porque é tudo mais tranquilo. Aí só tem o guarda disponível, não tem mais nada. Tem noite dessa, essa noite mesmo, me deu vontade de vir aqui para fazer uma consulta no meu material que está aqui dentro. Mas eu segurei a barra. Agora era 4h30 da manhã. Eu não quis vir. Mas entende? É que você já falou também que às vezes está arroz. Mas às vezes eu faço, eu já saí. Mas primeiro eu vou ver se o guarda está lá, tudo direitinho. Aí ele vê que sou eu. Mas você já está entendendo? Assim, vou dar uma volta por aí, eu aviso tudo antes. Porque de noite está tudo quieto. E outra coisa, às vezes está tudo escuro. Eu uso a minha lanterna, né? Essa aqui. Essa lanterna aqui é poderosíssima. Então dá para a gente ver onde é que você passa. Agora, vale a pena, entende? Eu, às vezes, tenho vontade de ver isso, porque eu não saio ao sol, né? Eu evito. Então, você sabe, você mesmo andava comigo aí, junto com vários aí, de vez em quando a gente saía, lembra? Hoje eu já não faço isso. Há muito tempo que eu não atravesso o rio, entende? Agora, um dia que tiver com o sol aí, bem nublado, qualquer coisa, eu quero ir lá para ver como é que estão as coisas. Há muito tempo que eu não vi como é que está lá. Quem sabe muito de lá é a Cris, o Roberto que vê os bichos todos. Então, de vez em quando, é preciso a gente visitar esses nossos parentes. Tudo é parente, né? Deixa de ver. Agora, no normal, você vê várias coisas assim. No ar, por exemplo, você vê folha que cai, ou flor que cai, borboleta e passarinho. Isso é o que você vê na paisagem assim, ó. Agora, até de noite isso acontece. Agora, de noite, às vezes, tem muita aranha. Aí, então, vem as teias de aranha também no meio. De dia, isso não aparece muito. Mas, à noite, tem muito. Agora, a gente vê as teias de aranha demais, são nas câmaras de observação. Essas aí é demais. De vez em quando, tapa tudo, fica tudo branco. Só de teia de aranha, você não vê nada. Tem que ir lá e limpar tudo, tirar. Senão, você não vê. Agora, isso é o que estou falando no ar. No ar o tempo todo é isso. Hoje, por exemplo, é dia das borboletas amarelas. Se vocês chegarem lá fora, vocês vão ver 4, 5 andando. Agora, as borboletas, como eu falo, elas têm uma tendência, a aspiração delas é virar passarinho. Porque elas não voam direito, então voa tudo assim. Agora, a maior prova disso, isso tudo é observação minha, a maior prova que ela quer entrar no vácuo, de qualquer maneira, do espaço, é o seguinte: observa o cocô de passarinho no chão, fica branco por causa daquele cálcio que eles têm. As borboletas vão tudo lá. Observa. Ela quer virar passarinho de qualquer maneira, nem que seja com os restos dos outros, porque a vida é assim, né? Tudo é um processo de alimentação, reação alimentar, cadeia alimentar.
Então, isso aí é impressionante. Eu sou uma pessoa muito preocupada com as borboletas. Sabe como é que é? Passarinho já tem muita autonomia, borboleta não. Então é preciso a gente ver. Precisa de água, precisa ter passarinho perto, precisa ter flor, precisa ter essas coisas todas. Senão não vai. Agora, de vez em quando, elas dão impacto na gente, né? E você sabe, aqui tem de todas essas, inclusive aquela monarca grandona, que todo mundo fala bem dela, tem aí. Quando aparece uma borboleta dessa, por exemplo, lá na Câmara, às vezes tapa tudo. É um problemão. Borboleta. Pode falar. O senhor tinha falado há pouco aí que os exaustores ajudam na limpeza parapsíquica do local. O senhor podia explicar melhor para mim? Ajuda porque tira principalmente os gases. Por exemplo, chegam os jornais novos ou qualquer coisa nesse sentido. Isso é cheio de gás. O jornal novo tem mais coisa para criar alergia do que o velho. Sim, mas... Que ele vem novo. Esses novos que eles imprimem tem gás demais que aparece. São vários tipos de gás. Tem ali das letras impressas. Então, eu, por exemplo, eu espirro mais lá no Holocico cada hora que eu vou ler os jornais do dia. Bom, então o exaustor então é na limpeza intrafísica mesmo, que possibilita sempre a ajuda, porque junto com isso tem a energia extrafísica, né? Sempre é bom. Aonde tem higiene física, tem uma tendência maior para limpar extrafisicamente. Um lugar sujo, você já viu, o sujismundo, é baratrosférico, não tem jeito. Um lixão, por exemplo, não tem jeito. Se limpar o lixão, não tem jeito, tem que acabar com ele. É o tal negócio da Tacom. A Tacom é isso. Não, nós limpamos o lixão. Não existe isso. Ou você acaba com o lixão, ou... Como é que é? Não pode ter lixo. Não tem nada a ver com... Não tem nada então, a ver com... não é TARES. Não tem nada a ver de formar vento, nada disso não, né? Não. O processo todo ajuda, né? O vento ajuda, né? Na aspiração do negócio. Você está entendendo? Sempre ajuda, né? Agora, aqui outra pergunta. Poderia comentar sobre o item a diminuição perceptível da carga de convivência na primeira linha da fatologia? A diminuição perceptível da carga de convivência. O problema é o seguinte: as pessoas com quem nós convivemos, elas têm um peso. Tem uma pessoa, por exemplo, que chega no ambiente, ela pesa no ambiente. Tem outras que a gente nem percebe, ela não pesa, ela é leve. Agora veja, quando o ambiente é positivo, não só as pessoas que estão ali, como também o próprio ambiente é leve, ele não pesa. Então a carga de convivência diminui, porque sempre tem uma carga de convivência. Uma coisa, por exemplo, é você conversar sozinha, ou conversar com parente seu, ou conversar com gente que você encontra todo dia. Outra coisa é você conversar com uma pessoa, ou ficar ali perto de uma autoridade que está lá. Muda tudo. Ele tem uma carga de convivência. Ele pesa na balança, ele pesa no ambiente. Então, isso tudo a gente tem que ver. Nós já trouxemos um verbete que eu acho que é carga de convivência, não já? Sobre isso. É, carga de convivialidade, já tem um aí. Então, é importante. Hoje eu estou vendo que tem uma pessoa que chegou aí, que é o Eduardo. Antes de você ir embora, eu quero te mostrar um processo aqui, tá bom? Mas pode falar. Você podia falar a questão do holopensene doméstico e a relação com os bichos domésticos lá dentro? Qual seria essa? A relação de quê? Com os bichos, os animais domésticos. E em relação com o holopensênico, ajuda... O problema todo é o seguinte: o animal doméstico, ele ajuda, não é só na companhia, mas ele ajuda também a mostrar se você tem o equilíbrio ou não. Porque ele é uma decorrência, um resultado ou um efeito do seu equilíbrio. Por exemplo, você chega numa casa e os animais estão tudo esquisitos, é porque as pessoas são esquisitas. Você chegou numa casa e os animais estão tudo mais ou menos plácido, tranquilo, etc. Tal, porque as pessoas são tranquilas. Isso é regra, não tem saída. Por exemplo, você coloca uma gata que é muito alterada para viver com uma pessoa que é tranquila, no fim eles vão ficar mais ou menos. Ou a gata toma conta da pessoa, ou a pessoa toma conta da gata. Alguém vai dominar. Ficar igual não vai. Você está entendendo? Então isso é inevitável. Agora, o processo de afeto. O animal doméstico, ele melhora o problema da afetividade dentro do holopensene doméstico.
Sempre vai ter, porque é preciso de ter, senão a pessoa não convive com o animal doméstico. Sempre tem um processo de carinho, a linguagem diferente, o contato, não tem jeito. E outra coisa, animal doméstico dá trabalho. A pessoa tem que lembrar isso. Esse trabalho, a pessoa tem que gostar do animal. Para ter esse trabalho à toa, gratuitamente, ninguém vai ter. Então, isso tudo é uma coisa séria em matéria de animal. Agora, outra coisa. Além dos animais domésticos, existem os insetos. Eu, por exemplo, que vivo numa casa de Tarzan, é lugar de inseto, isso é mais do que normal. Por exemplo, tem inseto que não tem jeito, é o ano inteiro. Formiga, aranha, certos tipos de traça, essa traça pequenininha, que a gente não sabe de onde ela vem, que aquilo é impressionante. Então, veja, esses bichos, não adianta nem a tela que você coloca nas janelas. Eles atravessam tudo. Sempre aparece. Outra coisa, existe grilo desse tamanho, ó, que faz barulho a noite inteira. Então é bom você, na sua casa, se tiver já assim, junto das aves, igual lá em casa, ter tudo disponível para você ver em qualquer lugar. Porque senão, você coloca um monte de coisa de armário ou móvel aí, vai um grilinho desse e fica lá atrás. Você vai ter que remover aquilo tudo para pegar o grilo, porque senão não tem jeito. Agora, ó, um grilo desses, não dá para você trabalhar direito. Ele fica rim, 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 mas horas, não tem jeito. Agora, fora, aqui nós temos um princípio consciencial violento, que são essas pombas do mato, que elas começam nessa fase de acasalamento, no mínimo 14 vezes ela fala o negócio, hom, hom, hom. Agora, eu já contei uma que fez 45 vezes em seguida. E repetindo, ela fazia quase sempre, na base de 44, 45. Hom, hom. Agora, ó, essas pegam até de madrugada, pegam de noite. E outra coisa, elas ficam às vezes junto de casa, por causa das árvores que a gente tem. Eu tenho árvore lá, então a gente já sabe. De vez em quando a gente fala, escuta, vai embora, não fica aí não. Ó, o gavião vai aparecer, cuidado. Porque essas fazem muito barulho de fora, mas afeta a casa. Agora veja, eu acho bom conviver com a natureza, mas a pessoa precisa ter temperamento para isso, não é todo mundo que aguenta não. Agora, isso aumenta a sua defesa, você sabe, né? Esse processo de contato com a natureza aumenta a imunologia da pessoa. Entende? Muita coisa aumenta. É igualzinho fósforo. Fósforo, por exemplo, aqui esse clima que nós temos aumenta a sua imunologia. Aqui é clima para quem tem corpo, não é para qualquer um. Porque as variações, por exemplo, de menos 4 graus para mais 44, que eu já vi aqui no CAEC, nesses anos todos eu já vi isso nos meus aparelhos. Agora, isso não é fácil. Agora, por exemplo, menos 4 graus, eu estava esperando que fosse nevar. Porque o dia que nevar, não vai nevar na cidade, vai nevar aqui. Pode esperar. Em 77 nevou em Foz. Agora, por exemplo, se sustentar 4 graus abaixo de zero, neva. Vai acabar nevando. Agora, o problema é que tem que ser alguns dias, pelo menos uns 2 ou 3, porque às vezes está tudo muito quente. Até consertar, a neve tem dificuldade de aparecer. Ela só aparece com tapete arco-írico, tudo arrumado, porque senão ela não vem. Então, aí você já está esperando, né? Um dia ainda vai acontecer, eu acho que tem chance. Agora, eu não acho que aqui esteja mais quente que os outros lugares, não. Está esquentando a terra inteira, não é só aqui, não. Mas que está um pouco mais quente, está. Nós estamos, por exemplo, nesse mês de março, está muito quente, isso não está normal. Entende? Então, o veranico que dava em fevereiro está dando em março. Isso tudo está acontecendo. Agora, de qualquer maneira, o verão não foi também tão forte esse ano, né? Não foi, não. Mas agora é chato, o processo de calor, né, que o povo sente. O que eu acho engraçado é que quem está sentindo mais calor, mesmo como sempre, são os jovens, né? Gente mais nova, até os 40, está sentindo mais calor do que a gente. Eu, às vezes, estou no lugar, o povo está tudo reclamando de calor, eu não estou sentindo tanto calor. Mas na idade da gente, tem disso. As gatinhas são a mesma coisa, quanto mais velha fica, mais frio sente. Entende?
Professor, sobre as pombas, aquelas cinzentas e brancas, né, aquelas maiores, elas ficam numa árvore e elas soltam um pó, que aquele pó para quem Não, tem toda alergia pomba, respiratória, aqui, ó, né? toda pomba, e a maioria dos passarinhos podem criar doença que mata o homem. Tem que ver como é que é. Gato também pode. Gato pode matar também, tem uma opção de coisa dessas toxoplasmoses, esse negócio todo aí é terrível. Isso dá até câncer, uma opção de coisa. Tem uma casa Agora, vizinha... tudo a pessoa tem que ver. Não existe, por exemplo, bicho, como não existe gente sem doença. A rigor, todo mundo é doente. Você está entendendo? Então, a gente tem que sair dessa abordagem. O princípio é essa abordagem. Agora, por exemplo, quanto mais bonito é o filhote, mais doente ele pode ser, porque ele é uma sub-raça. Quanto menor, por exemplo, você pega um Yorkshire, entende? York, o cachorrinho. O povo gosta muito dele. Se ele é daquele tamanho 0, é o menorzinho que tem, ele às vezes pesa 1,5 kg, 1,2 kg, por aí. Tudo é sub-raça. Então ele dá problema de uma hora para outra, cria doença esquisita, dura pouco. Isso tudo tem que ver. Então, o problema é o seguinte, a sub-raça piora a situação e aumenta o número também de doenças. Agora, cuidando bem do animal doméstico, ele não transmite nada para a gente, é só olhar. Nem gato, nem cachorro, ninguém, mas é preciso saber, né? Porque em frente à minha janela tem 2 árvores bem altas, assim, à tardinha elas vêm todas. Eu sinto que elas jogam aquele pó no ar. E eu tenho problema de alergia respiratória, né? Eu tenho enfisema pulmonar. Então, eu sinto que sempre à tardinha eu fico mais prejudicada. Pois é, quando elas voltam todas acaba com a árvore lá, põe essa árvore longe de você. Da vizinha, eu Toma tenho que sair dali, né? Agora, ó, eu sou melhor do que isso. Não, no meu escritório tem 2 janelas. As 2 janelas são casas de lagartixa. Agora, eu deixo. De vez em quando a gente tira uma, fala com ela para ir embora. Entendendo? Faz parte, porque as janelas, elas são tudo entrosadas, tem uma opção de cor, mas tem jeito da lagartixa entrar. E elas gostam dali. Elas entram, não tem saída. Faz parte. Agora aqui, perto da minha casa mora uma família onde todos são cegos, pais e filhos. Por quê? Minha avó fala que é algo errado, que eles fizeram e tem que pagar essa vida. As explicações da minha avó não me convenceram. Como se dá isso? Sou obrigado pela minha mãe a ir ao catecismo. Briguei com os padres, pois disse que Jesus não salvou ninguém. Se assim fosse, essa família não seria cega. E ele não morreria para libertar o mundo dos pecados. Que pecado essa família inteira cometeu para ser assim? Estou errado? Olha, seria bom você estudar a Série X, a reencarnação, ver como é que é o processo. E tem um outro negócio que chama Grupo Karma. É a Grupo Karmalogia, estudar o karma, como é que é isso? Seria bom você estudar. Tudo indica que você não tem muita idade, ainda não estudou muito. Vamos estudar isso aí. É Série X, sabe? As vidas sucessivas, a reencarnação. E também a lei de causa e efeito, a lei do karma, a lei de ação e reação. Com isso aí você vai ver. Essas pessoas são assim, cegas por causa do processo genético. Agora, por exemplo, na genética, muita gente tem uma genética ruim e eles insistem para dar à luz. Acaba, a genética vai transmitindo. Por exemplo, a família. Se essa família tem 6 elementos, quando o negócio começou a ver que dava cegueira, tinha que ter parado, para não parir mais gente. Que a genética... E se insistir, vai ter mais. Precisa ver o que é. Então, a genética tem disso. Se a pessoa não estudou, como é que faz? Ela vai, aquilo vai aumentando. Eu também já atendi famílias assim, que todo mundo era cego. A gente já encontrava todo mundo daquele jeito. Tem muito disso. É igualzinho o processo de pessoas albinas. Eu também já tratei de uma família que tinha um monte de albinos. Até explicar para ele que aquilo era genético, quanto mais filhos tivesse, mais eu ia ter, mais. Não ia melhorar tão cedo certas situações deles. Agora, todo mundo branquinho, e todo mundo com problema de vista. Entende? Por causa do processo do albinismo. Agora, gente, quem é que está aí com o microfone? É você? Você chegou perto dessa vez, né?
Professor, por favor, o senhor podia falar um pouco sobre na interaciologia, na página 60. A interação holopensene pessoal, holopensene grupal? Sim, o problema todo é o seguinte: você está num grupo. Esse grupo influencia você. E você influencia o grupo. Agora, a coisa mais séria que tem é nunca você se deixar influenciar, hipnotizar ou sugestionar pelos processos de liderança. Um líder é igual a você que é liderado. Só que a responsabilidade dele é maior. Mas a pessoa não pode ficar, entende, babaca na frente de ninguém. Senão ela perde a capacidade de julgamento, de juízo crítico. Então, não é questão grupal, uma das coisas mais sérias que tem é isso. Esse é o motivo, por exemplo, que eu procuro ser bem igual a todo mundo, quando eu posso. Que às vezes não dá. Mas, quando eu posso, eu sou igual a todo mundo. Você está entendendo? Para a pessoa se sentir em casa comigo. Porque senão eles vão achar, não, ele está dando aula, é diferente, professor, é isso, é aquilo. Isso tudo é bobagem. A gente tem que enfrentar as coisas com naturalidade e colocar todo mundo no mesmo nível da gente. Isso é uma das coisas mais sérias da grupo karmologia, entende? Que a gente tem que falar sempre. Um pouquinho sobre a técnica da ilha da ortopensenidade na tecnologia? A técnica da ilha de ortopensenidade. Por exemplo, é o que nós estamos tentando fazer aqui no CAEC e dentro da Cognópolis. Então, criar alguma coisa que todo mundo pense positivo em favor da humanidade. Com isso, o holopensene vai ficar desassediado e desassediador. Ele vai equilibrar a situação mais tempo. Esse é o motivo daquela senhora que eu conto sempre aí, que eu fui andar com ela antes dela sair, para me despedir dela, começou a chorar, porque não queria ir embora. A primeira vez que ela tinha vindo aqui, ela passou alguns dias aí no vilarejo e se sentiu tão bem. Falou assim, é a melhor época da minha vida. Agora eu virei para ela e falei assim, vem cá, você teve então uma lua de mel, hein? Tá terrível, hein? Que ela já tinha casado, tinha filho, teve lua de mel. Então, veja, ela vindo aqui sem ninguém, do jeito que ela veio sozinha, ela se sentiu melhor do que na lua de mel. Isso é terrível. A hora que eu comecei a falar isso, ela começou a rir, melhorou, deixou de chorar. Foi o jeito, né? Era o jeito para falar. Você quer falar alguma coisa? O holopensene desassediado por patológico, aqui no intrafísico e no extrafísico tem uma diferença enorme de assimilação. Você podia explicar o porquê? Não, olha, aqui o que é difícil é que você não enxerga nada, né? A maioria é cego, é amaurótico, está totalmente obnubilado em matéria de localização e identificação das outras pessoas. Isso é um senhor problema para todo mundo. Agora, extrafisicamente, se você tem lucidez, você acaba vendo as coisas todas, o que se passa, porque o negócio é tudo às claras, a explicitação é permanente. Agora, aqui não, há muita aparência, há muita camuflagem, há muito disfarce, há muita paródia, entende? Tudo uma tapiação, logro, engano. Mas em relação ao que você já falou, que quando vai para uma comunex adiantada, para uma baratrosférica, que você chega lá, assimila e pode ficar igual. Mas lá é a baratosfera, mas você não vai morar lá. Se você é luz, você não mora lá. Mas quando vai... Lá não é a sua procedência, você vai lá para ajudar. Mas você falou que se a pessoa que for lá, sei lá, para assistir, se ela ficar muito tempo lá, ela não aguenta. Não, porque a maioria é fraco, né? Não dá ainda, porque a maioria é fraca, por quê? Faz pouco tempo que saiu de lá. Mas eu estou dizendo... Vamos entender bem isso, senão eu já não entendo nada. Nós já saímos ainda. Pois é, mas já saiu, já é uma bênção, já é um máximo, é um consolo, é uma glória. Dá para entender que existe aqui no intrafísico uma blindagem maior. Você vai para um ambiente bem ruim, parece que não sente tanto. Fisicamente tem lugar que a gente nota, né? Tem o negativo e tem o positivo, e tem aquele lugar difícil. Eu mesmo estava falando no caso de New York, tinha lugar lá que a gente não descia do carro. Tem alguns lugares que eu vou te contar. Até hoje em New York ainda tem lugar assim. Agora, teve uma época que era muito assalto que havia lá, do jeito que tem hoje no Rio. Então, New York estava muito difícil.
Agora, essa sensibilidade parece, não sei se confirma, que é bem maior em relação a quem tem parapsiquismo do que quem não tem, que vai Pois sentir. mas é uma benção, né? Quem tem parapsiquismo vê essas coisas todas e o negócio é mais fácil. Agora, quem não tem sofre com isso. O problema é bem mais difícil. A situação é precária. Vocês passam isso aqui para o Eduardo, para mim. Antes de você sair, eu quero conversar com você sobre isso. Valdo, aqui na Pode falar. página 60, quarta linha, queria que o senhor clareasse a integridade das formas sem ambiguidades. Sem ambiguidades. A integridade das formas, sem ambiguidade. O caso todo é o seguinte: a gente sempre deve procurar aquilo que eu chamo, por exemplo, eu gosto de matéria de arte, ou para selecionar objeto de arte, tudo que seja clássico, tudo que seja mais natural. Você está entendendo? Eu, por exemplo, eu não gosto de arte moderna. A arte moderna me faz lembrar demais a baratrosfera. Entendeu? Essas pessoas que fazem muita arte moderna, tudo atrapalhado, é porque vieram da baratrosfera faz pouco tempo. Elas são recém-chegadas aqui. Entende? Então, por exemplo, eu gosto mais é o clássico. Em música, por exemplo, é a mesma coisa. Uma pintura, por exemplo, tudo atrapalhado. Aquilo ali é uma imaginação patológica, que a pessoa não mostra as coisas claras. A explicitação, a concisão, a clareza, tudo faz parte das nossas. Então, por exemplo, o ideal é a gente ter uma obra de arte que imite a natureza, acrescentando alguma coisa, não piorando tudo. Agora ele chega aqui, a natureza é linda, o cara vai lá e pinta, ou a mulher vai lá e pinta baratrosfericamente, piora tudo, está muito mais feio do que o natural. Então, tira uma foto, me dá, que eu prefiro do que aquela pintura. Agora, assim é, no gibi, na ilustração, no design, no zapping, que estão fazendo aí muito, na pintura, na aquarela, você está entendendo? Agora, a mesma coisa, no romance, no conto, na novela. Então, por exemplo, tem gente que precisa da baratrosfera. Saiu de lá há pouco tempo, tudo que mexe tem que mexer com coisa atrapalhada. São esses que gostam de gatilho, é aqueles que têm, o filme já fica falando, preciso de ver se você vai aguentar a sensação desse filme. Eles fazem isso, entende? Veja, essas pessoas todas vieram da baratrosfera, da Sindiconsréu. Agora, com o cinema atualmente, nunca esteve tão ruim. Todo lado tem isso. Observe. Agora, tudo é arte, obra de arte. E eu só conto isso tudo. Minha opinião sempre foi, eu gosto mais de cores primárias, claras, bem evidentes. A hora que começa a fazer tudo cor de carroça disparada, cinza, meio beijão, você está entendendo essas coisas? Isso tudo é coisa de cemitério, bobagem, besteira. Vamos ver, a natureza já é bonita por si, por que a gente vai piorar? É porque o povo tem saudade da baratrosfera. Como é que chama? Tem um verbete que eu trouxe sobre isso. Pois é o antepassado de si mesmo e acima da baratrosfera. O cara é sindrômico, ele está sentindo aquilo ali dentro. Então, é isso aqui que nós queremos falar com vocês aqui, ó. Entende? A integridade das formas sem ambiguidade. Elas são definidas. Eu, por exemplo, eu prefiro um imóvel que seja definido, imóvel que seja definido. Muito lusco-fusco, é preciso ter cuidado. Às vezes é bonito, mas precisa ter cuidado, porque senão mistura tudo. Agora, por exemplo, mulher que veste roupa de carroça disparada, é burrice. Agora, por que ela se veste essa cor de carroça disparada? Porque não dá para ver tanta sujeira, às vezes está teia, que já está com cor de sujeira mesmo. Entendeu? Agora, veja, isso tudo precisa de ver. Como é que faz? Agora, outra coisa, uma boa parte desses artistas, você sabe, às vezes são homossexuais, tem lésbica no meio, tudo isso. Já tem alterações emocionais muito fortes, porque, você sabe, essa turma é de muita emoção. Então, como tem muita emoção, há o processo de bicho que está ali funcionando. E isso faz uma exaltação do processo. Há muito excesso, muito exagero. É o caso dos designs que eu estava mostrando aí. Como é que é? Onde é que está a cabeça desse povo? Se coloca ali uma cor, é para a pessoa não ler? Então, para que colocou o texto? Onde é que está a racionalidade?
A lógica. Eu estou perguntar não ofende. Eu pergunto isso para todos eles. Tudo uma cara de paisagem. Quer dizer, são tudo o quê? Beócios. Não tem outro nome. É 90% só, né? E assim, quando o senhor colocou a questão da pessoa que perguntou de ter o salão na casa, é também por causa da ambiguidade? Totalmente. É isso? Não, e a pessoa está arranjando isso aí, é o jeitinho brasileiro. Como está em crise, deve ter apertado o processo de negócio, escapou para dentro de casa, que é o mais fácil. Temporariamente a gente põe aqui. Vai estourar a casa dela toda. Todo o problema do negócio dela está levando para casa. Vai estourar tudo. Agora, salão de beleza em casa. Que daí não define. Alguém né? aí quer defender essa posição? Não tem jeito, não tem lógica. É levar o assédio para dentro de casa. O povo vai ficar assediado. Por exemplo, se lá tiver cachorro, eles vão ficar alterados. Se tiver gato, eles vão ficar alterados. Tudo vai alterar tudo. Agora, mesmo que a pessoa seja ótima, tranquila, fale menos, porque salão de beleza é muito difícil, esse negócio de falar menos não existe, né? Salão de beleza é um lugar que tem que ter logorreia, verborragia, senão não é salão de beleza. Como é que é isso? Como é que uma pessoa aguenta estar lá de olho fechado, mexendo com as coisas na cabeça, sem conversar? Alguma coisa tem que ter. Nem todo mundo gosta de estar lendo ali, porque está mexendo com a pessoa. Não dá. Pode falar. Na fatologia, na linha 2, atmosfera sem lusco-fusco de bom humor. Pois é, então o bom humor é constante, ele não fica alterado, ele não é instável. Quer dizer, não há distinia e nem também bipolaridade. Você está entendendo? Ele está sempre, é o bom humor normal, é o natural. Ninguém está de mau humor. Não precisa daquele relógio. Você está entendendo? Meu esposo hoje está de bom humor, de mau humor, assassino. Está entendendo? Não precisa, sempre mais ou menos a mesma coisa. O ideal da gente é criar harmoniologia, senão não vai. Esse aqui, ó, do Holopensene, é a harmoniologia. Nós temos que levar tudo para a harmonia. Agora, por exemplo, eu gosto de música também, é música clássica. A música popular eu escuto, vejo uma que é bonita, uma coisa, o povo fala, eu abençoo, tal. Mas eu, por mim, eu só escuto música clássica. Isso, ó, eu era menino, já era assim. Lá em casa eu pedia para minha mãe, esse menino só pede música clássica ou semiclássico. Ele nunca deseja o popular. Eu não sou besta, porque faziam aquilo, atrair as concierges, tudo o cemitério ali junto. Era um negócio. Agora, um clássico já melhora, tem muita coisa que vale a pena. Entende? Mesmo semiclássico. Até música, por exemplo, valsa vienense, conforme, às vezes é boa. Ajuda, já melhora. Agora, essa barulhada de hard rock, esse negócio, tudo é baratosfera. Então, vocês estão vendo que a baratosfera já veio já há algum tempo, mas ela agora implantou. Ela veio para valer. Essas músicas, por exemplo, que existem. Olha esse hip hop. Os caras ficam falando sem parar. Aquilo é a logorreia. Não existe música. É uma falação. Observa como é que é, um depois do outro. E pulando. Quer dizer, o negócio não é fácil. Vocês veem que o processo primata ainda está muito firme na humanidade. Ele ainda funciona demais. Não tem jeito. O negócio é sério. Agora veja, ou a pessoa, ela é sincera e busca as coisas boas, ou ela também é sincera e busca o que não presta, porque ela é daquele jeito. O problema é assim, ó, vocês escolhem o que vocês gostam. Cada um é assim, vocês têm liberdade, nós vivemos uma democracia. Por isso que a gente fala. Agora, criar um holopensene desassediado com música de rock, vocês acham que tem jeito? Só de colocar a música já vem a cocaína junto, porque a maioria desses ambientes são cocaínicos. Um happening, por exemplo, de hard rock, só um ambiente você já cheira maconha. Isso é um perigo. A Hillary Clinton foi discutir os negócios de droga e ela mesma reconhece que os americanos estão errados, porque eles não conseguem eliminar o processo das drogas. São eles que usam mais droga no mundo inteiro. Então vocês vejam, atualmente o caso é esse. Quanto mais dinheiro, mais droga. Ela está aí. Essa semana eu estou falando isso de todo lado que ela apareceu.
Agora aqui, outras perguntas aqui, daqui a pouco eu atendo aqui. Poderia exemplificar ambiente de holopensene desassediado identificado ao longo de sua vida? Os ambientes inexplorados pelo homem, por exemplo, certas regiões de floresta, locais do espaço sideral, poderiam ser considerados ambiente holopensene desassediado? Olha, cada holopensene tem que ser visto pela pessoa. A gente não pode falar no escuro, não. Só porque falar que tem alguém lá ou que alguma coisa é assim, não quer dizer que seja desassediado. Agora, ao longo da minha vida, por exemplo, eu vi casas de senhoras, por exemplo, aquela velhinha que morava sozinha dentro de uma chácara, que o ambiente dela era positivíssimo. Isso é uma das coisas mais raras que tem. Que a pessoa, depois que fica com uma certa idade, ela fica fazendo nostalgicamente a evocação de coisa ruim. Eu já vi casa dessa que tudo era positivo. Todo mundo gostava de ficar ali. Agora, o povo fazia questão de passar o fim de semana com a pessoa, que o ambiente era bom. Eles não sabiam por quê, gostava dela e acabou. Então, veja, isso tudo é possível. Agora, ambiente desassediado. Eu, por exemplo, o povo pensa que você vai num templo, numa igreja, e tudo é desassediado. Não existe isso. Tem muita igreja super carregada. Nós entramos numa que eu já falei lá na Espanha, que uma das mais antigas que tem lá, é um dos lugares mais assediados que eu já vi na Europa, dentro da igreja. Agora, lá dentro, o processo tudo é de ouro, uma beleza, o troço todo. Mas você escuta gritos do povo que morreu lá dentro, um monte. Então, isso tudo a gente tem que notar. Eles não limparam a igreja, não adiantou nada. Então, eu perguntei para o povo, tudo indica que aqui só entra gente na fossa. Então, a fossa é que está de acordo. Quer dizer, o negócio não é fácil, é terrível. De modo que esse processo de ambientes assediados, a pessoa tem que ver. É uma série de fatores que exigem para manter um ambiente assediado, o que não é fácil. Qual a relação desse verbete com a priorologia, especialidade indicada no item interdisciplinologia, segunda linha, página 60? Priorologia é a prioridade. Nós termos um holopensene desassediado é uma prioridade para todo mundo, né? Seja individualmente ou seja grupalmente, todos nós precisamos disso. Então a gente precisa estudar o que é que tem e como conseguir um ambiente, uma atmosfera, um modo de viver desassediado. Na fatologia, página 60, 12ª linha, a convicção pessoal da possibilidade do oásis de paz e a abertura da consciência com o descarte das obstruções. Poderia comentar, exemplificar esses dois fatos? Não, o que nós falamos aqui é justamente o oásis de paz, é o que a gente tocou já no assunto, que é o nosso aqui, que a gente procura criar isso. O oásis de paz é possível. Agora, o descarte das obstruções é deixar tudo aberto. Nós aqui, além do processo da segurança, todo mundo entra aqui e se sente em casa, pelo menos a gente fala, a casa é sua, vê o que você pretende. E isso é muito importante também para a pessoa se sentir totalmente solta, mais leve. Porque senão, se ela chegar e tiver uma opção de coisa proibindo isso e aquilo, ela não pode ir para lado nenhum, ela não se sente bem, ela piora o ambiente em vez de ajudar. A existência de animais ferozes e peçonhentos tem relação com o holopensene mais assediado no planeta? A domesticação do animal humano contribui para a domesticação do animal selvagem? Qual a relação entre o holopensene animal e humano? Olha, existe os holopensenes animais, por quê? Existe a baratrosfera. O dia que diminuir a baratrosfera, os animais ferozes também vão diminuir, pelo menos as suas manifestações entre nós. Enquanto tiver homens que são ferozes, enquanto houver a ferocidade humana, vai haver animal feroz. Porque os afins se atraem, não tem jeito. No item 3, detalhismo em tecnologia, pode explicar a técnica da ilha da ortopensenidade? É o que eu já falei aqui, a ilha de paz. É o processo que nós estamos tentando fazer, que aqui, com todos os problemas que nós temos aqui, a gente procura manter esse equilíbrio através da natureza, do ambiente, dos cursos, de tudo que nós fazemos. Vocês sabem que de vez em quando a gente tinha aqui umas saídas só para visitar as árvores, fazia até curso, levava todo mundo. Estuda para melhorar o ambiente. E outra coisa, nós fizemos aqueles efeitos físicos, tudo foi para melhorar o ambiente, até que chegou num ponto que a gente já domina.
Quando um serenão passa no lugar, como entrar em contato com o seu holopensene desassediado? Pergunta para ele. O problema todo é o seguinte: entrar em contato com a serenão é quando ele quer. Arrume do seu lado, né? Que o discípulo melhore, que aí o mestre aparece. Não é isso que eles falam? Então o problema do serenão é isso. Seja um pré-serenão desassediado, que o amparador vai levar você ao serenão. Esse é o caminho, é a técnica. Por que o senhor utiliza no conceito assimilação de energia o termo simpática? Porque a energia são sempre simpáticas, a pessoa assimilou. Agora, por exemplo, assimilar a energia antipática, ela também é simpática para quem é antipático. Vamos entender bem. Isso é um jeito de ser, é o rapport, é a afinidade, é a empatia. Empatia. As pessoas são empáticas, é simpático. Tem relação com o sistema simpático, ou o simpático tem relação com a empatia? Até um certo ponto tem, mas não necessariamente. O sistema nervoso simpático e parasimpático tem relação com o desenvolvimento do parapsiquismo. Então isso também tem que ser visto com calma. Me conta uma coisa, o Antônio não chegou aqui hoje não, né? Não tá. Agora, quem é que estava com o microfone aí? É você? Na página 60, tecnologia. Você pode explicar, Valdo, a técnica de colocar tudo em pratos limpos no contexto da desperticidade? Assim, quando que a gente deve falar, quando a gente deve calar, como é que é isso? Não, aqui, a gente só deve falar no momento certo, com as palavras certas, a pessoa certa. Isso é que todo mundo sabe, tem uma técnica para isso. Mas agora, sempre deve falar, né? Nunca deve deixar passar as coisas, porque isso piora tudo em vez de ajudar. Quanto mais deixar as coisas piorarem, pior para a pessoa. Se ela pode sustar aquilo, fazendo assistência, é o máximo. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Não se deve deixar a coisa caminhar. Está errado. Quem era você? Alô. No caso da TENEPS, você vai trabalhando no ambiente, otimizando ele. A UFIEX também. Como que vai ocorrer na escala evolutiva, quando chega o ponto do evoluciólogo e do serenão? Eles também intensificam o ambiente, ou eles começam a interagir independente de ter um espaço? Não, os colégios invisíveis vão ajudando o colégio invisível de trás. O colégio invisível dos serenões ajuda o colégio invisível dos evoluciólogos. O colégio invisível dos evoluciólogos ajuda os teleguiados. E por aí vai. É o de cima ajuda o de baixo. Porque eles já ultrapassam essa questão espacial. Não, tem a fase de transição, né? Que a pessoa começa a ter mais extrapolacionismo. Você já viu o que eu falo de extrapolacionismo? É a extrapauta. Entende? A coisa que transcende aquela média de todo dia da pessoa. Então, aquilo começa a ficar mais ou menos rotineiro. Quando a pessoa viaja, já passou para o outro lado. Porque, nesse caso, o evoluciólogo e o serenão, eles ficam circulando em vários locais? Não, mas trabalha o tempo todo. Com CIEX, quanto mais evoluída, mais ela funciona, né? E instantaneamente. Isso é que é o X. A revelação da situação é essa, o X do problema, que eles resolvem. Tudo super rápido. Tudo instantâneo. É porque eu fico imaginando um serenão, às vezes ele passa num local e chama muita atenção. Então, não, ele tem um jeito que ele não chama. É isso que eu falo, eles têm aquilo lá, ó, os propulsores da evolução, os mega-atributos, ele tem coisa que nós nem conhecemos como é que é. Ele faz, ele é capaz de passar aqui, ó, só 2 pessoas que vão perceber, porque ele permitiu. É no sentido de harmonizar o ambiente, não de chamar de aparecer. Ele harmonizou para todo mundo se sentir bem, mas não sabe que foi ele. O problema todo é know-how, né? O problema todo é traquejo, é competência, é saber das coisas, ter experiência, ser veterano. Veterano da evolução. Eu desejo que vocês sejam veteranos da evolução o mais depressa possível. Semiconscientes, evoluciólogos, serenões, vocês vão ajudar muita gente. Quanto mais, melhor. Tem um cara que virou para mim e falou assim: Paulo, mas do jeito que você fala, eu acho que eu vou trabalhar agora só o seguinte: toda manhã eu vou levantar e vou pensar, de manhã até a noite, para todo mundo evoluir o mais depressa possível. Você acha que eu vou ajudar todo mundo? Você vai. Mas veja,
ainda tem um pouco de preguiça nisso. Você vai ficar quietinho só pensando, isso é coisa, você foi por acaso, você foi monge, você foi padre, você esteve em alguma solitária, uma cela de convento, o que foi? Porque está muito de braço cruzado, só ficar em casa, que negócio é esse? Isso aí é aquela pessoa, né, que chegou para mim, falou assim, Valdo, eu comecei a fazer a TENEPS, já faz 4 meses, eu me sinto muito bem. Eu agora decidi fazer o dia inteiro. Eu falei assim, não, você está errado. Está fugindo da sua responsabilidade. Está tirando o corpo fora. Que negócio é esse? Está saltando de banda. Veja, você entende como é que é? Agora, todo mundo é assim, pegou o bem bom, ele quer ficar só com aquele bem bom, vamos ficar nessa. Não pode, a vida não é assim. Eu fico imaginando os chineses, né, os evoluciólogos. Eles vão ficar num local mais fixo, numa cidade, eles vão ficar circulando pelo país. Não, cada um tem uma região e um trabalho e uma finalidade, um escopo. Aquilo está tudo ali. Agora eles vão, aquele que tiver que se entrosar, vai se entrosar com os outros. Isso cedo ou tarde vai acontecer. Agora, o que é bom é o seguinte, se eles têm macrosoma, se estão com o processo da eliminação da infância, isso tudo vai ajudar demais, né? Só esse processo da eliminar a infância, e o cara pegar a autoconsciencialidade logo. Eu já escrevi o verbete, já. E outra coisa, está com 10 máximos. Sabe? Só para chatear. Eles vão ser mais anônimos, né? Hein? Eles vão ser mais anônimos, esses chineses. Vão ficar mais nos bastidores. Mas anônimo para o povão. Sim, com certeza. Entre eles, eu acho que não vão, não. Inclusive, tem 2 lá que vão nascer, parece que já nasceram, acho que são gêmeos. Então, não tem jeito de ser anônimo quando há uma gemelidade, né? Um sabe do outro, não tem saída. Né? Quando você fala lava-jato, depois de um tempo, é um aparelho extrafísico? Ou o que é? Não, é um ambiente que a pessoa passa. É como se fosse, por exemplo, um corredor que a pessoa passou e tem energia. Por exemplo, um lava-jato do caminho da lógica. Hoje em dia mesmo, a nossa amiga lá estava falando que os pingos de ouro estão tudo indo para fora, né? Agora preciso te falar para eles colocar as pontas deles para fora, para que lá fazer uma parede verde de um lado e do outro para a gente. Esse é o caminho. Ali está cheio de energia. Mas aí... se você tiver dificuldade, alguma ideia, sai daí de cima e vai, na hora que não tiver ninguém, com calma, e veja se você recolhe alguma ideia a hora que passar lá, porque está cheio de energia lá. O caminho da lógica. Por isso que eu dei o nome de caminho da lógica, que é a lógica da cabeça, do mental soma, da pessoa. Mas o caminho da lógica, por exemplo, muita gente passa todo dia, tudo mais. Mas quando vai chegando aqui no CAEC, na rua, parece que tem um local que muda. Já, é lógico. Mas isso é o quê? Aí já é energia, estudo é a polícia que já colocou aquela fita amarela de fora a fora. Extrafisicamente é uma polícia, que é a defesa. Entendi. Isso tem. Outra coisa, professor Valdo, é que você nunca mais falou no Magíster. Ele subiu... ele não apareceu. Se ele apareceu, eu falo, mas ele não apareceu, ele está muito ocupado. O cara é um cara... Nós somos fichinha. Ele falou que a gente não precisa dele, que a gente já tem muita gente aqui. Se precisar, ele aparece. E você ressalta muito o valor da natureza. E você fala muito também que mas daqui a pouco vai ter... a nossa Rose Garden toma conta de tudo aqui. Mas né? é que você fala que daqui a pouco vão ter as colônias fora da Terra. Aí como é que vai ficar esse negócio da natureza em colônia fora da Terra? Você já... vamos ver, né? Eles vão ter que levar muita semente, né, para fora. Né? Vão ter que plantar, eles já estão pensando nisso. O que é que vai plantar em Marte, o que vai plantar na Lua? Vai ter que ter. Inevitavelmente. Agora, vai ter que fazer uma cúpula, por causa do processo de oxigênio, aquela coisa toda. Tem que criar um ambiente terrível. Mas, olha, é assim que o povo vai evoluir. Aqueles que aprenderem a fazer isso depois vão fazer civilização em outros planetas. Já pensou? Vão ser serenões muito especializados nisso. Esses astronautas daqui, com o tempo. E outra coisa é assim, nos Estados Unidos tem aquelas casas assim, todas arrumadinhas, mas que o quarto do filho adolescente
é assim, é a baratrosfera, né? Porque é tudo cheio de pôster, de rock. Não, e as moças também, as meninas são de morte. O cantor com a boca aberta. Isso na cabeceira da cama. Tem um monte de filme com esse povo. O que Essa é a cultura. O povo que gosta disso. O que a família faz num caso desse? Assim? Não, eles gostam. É a cultura, eles gostam disso. É o jeito de ficar livre da criança. É assim que eles pensam. Mas assim, a casa toda é de um jeito. Aí tem o quarto lá do... Sei, mas cada quarto deve ser de acordo com a vocação, o talento, né? A tendência da pessoa. Está certo. Sobre esse aspecto eu não vejo nada. Mas aí você acha que isso daí a casa consegue... Começa, é o quarto do recém-nascido. É todo diferente. Depois tem o quarto do adolescente. E tem o quarto da mocinha. Tudo faz parte. Agora, o quarto da noiva é o mais sério que tem. A hora que ela vai casar. Tudo branco, uma cama enorme. É do casamento. Tudo é um processo cultural, né? O povo gosta disso. Está tudo certo. Cultura. Professor. Agora, nós precisamos de criar para a cultura, a multiculturologia. É essa que nós trabalhamos aqui. Professor, Sim. posso fazer uma pergunta? Por favor, na parapatologia, na quarta linha, o começo, a ausência de quistos de energias antipáticas estagnadas ou gravitantes. O senhor pode falar um pouquinho? O problema todo é o seguinte, a gente arranja um ambiente que não tenha nada parado. A água parada mata, o sangue parado mata, o dinheiro parado acaba com a economia. E por aí vai. Entende como é que é? Então, tudo tem que ter movimento. A atividade é que é o processo, o princípio da vida. Então, por exemplo, essas energias que eu falo são energias que estão bloqueando a cabeça das pessoas. É essa que a gente mexe e trabalha no arco voltaico. Por quê? Elas estão paralisando o negócio. Ali, ó, segura, trava, entende? Então, isso é que tem que acabar. Um holopensene, por exemplo, ele tem que ser leve, solto, de movimento, dinâmico. Senão não vai. Estou querendo me melhorar, né? Então, parece. O senhor já falou, nós todos reconhecemos. O senhor já falou já sobre isso, de uma certa forma. Mas, além de pensar bem e fazer o bem, sei lá, peraí, tem aqui. Como é que eu posso ter uma convivialidade harmoniosa? Faz da sua parte que o outro vai ver como é que é. Você vai dar exemplo para ele vai melhorar. As outras pessoas. Sim. Faça da sua parte. Mostre harmonia, mostre tranquilidade, mostre beneplácito, benevolência, assistência, que tudo melhora. Certo. É o caminho. Você fazendo a sua parte, você vai contagiar o ambiente, contaminar positivamente. Isso é o contágio positivo, contágio cosmoético, como nós chamamos. Essa tertúlia tem tudo a ver com o acoplamento que vai acontecer hoje. Tem. Né? Não, tudo que que nós fazemos visa isso. Agora, o melhor da história é que aqui não tem nada de dogma, não tem nada imposto. Sim. É o princípio da descrença que nos dirige, que nos governa, que dá orientação. O princípio da descrença é a pessoa ter experiência por ela. Então, você não pode ir no bico de ninguém que escreveu, ou falou, ou está recomendando. É você que decide. Então, isso é uma beleza. Não há mais religião, não há mais ditadura, não há mais repressão familiar, mesológica do ambiente. É você que sabe. A escola aqui é livre e solta. Cada um estuda o que quer, ninguém está impondo. Está entendendo? Professor, dos fatores que ajudam a fixar o holopensene mais desassediado e saudável, qual que você considera mais importante? O discernimento da pessoa que tem um bom código pessoal de cosmoética. Isso aí é que sustenta mais. Vê se tem lógica o que eu estou falando. Agora, é isso que leva. A pessoa tendo um código pessoal de cosmoética, ela contagia o código grupal de cosmoética. Então, o ambiente começa a melhorar. Entende? A cosmoética é o equilíbrio máximo. Como é que vai fazer? É equilíbrio maior, é o que todo mundo procura. Agora, relação com tudo e todos, pessoas, animais, natureza, objetos, ideias, instituições, grupos.
políticas, tudo. Então, relação com tudo, você se harmoniza. Isso ajuda. Às vezes é uma saída. Professor, aqui, Rosa. Pode falar. O senhor falou assim, precisamos criar a multiculturologia. Por exemplo, eu já estudo essa diversidade multicultural na Tríplice Fronteira, mas o senhor fala relacionado também às multidimensões? Tudo. Tudo isso, né? Multi, é tudo. Então. Agora, veja, tem uma série de verbetes que lá na questão da culturologia eu falo assim, a multiculturologia daquele tema, a multiculturologia, entende? Daquele assunto. Tem um monte deles. Por exemplo, depois quando você olha a que você vai Kátia achar. citou a questão da casa, a diversidade dos próprios cômodos na adaptação até da arquitetura e da maneira de... Isso aí também as multidimensões atuando também com cada consim daquele... Né? Agora, ó, é o máximo quando você arranja um ambiente seu, que você criou, que é positivo. Eu, por exemplo, na minha vida, eu criei uma série de lugares. Agora, o melhor que eu tenho para trabalhar até hoje, o melhor que eu me sinto bem é essa casa que nós fizemos aí. Agora, veja, ela é a 5ª extração de casa que foi feita, é a 5ª versão. Mas é a melhor que tem para trabalhar. Essa noite mesmo eu estava olhando isso. Eu trabalhando lá, eu trabalho 2, 3 horas, o negócio rende, a coisa toda está implantada, eu sei todos os detalhes, não tem surpresa desagradável em nada. Agora, tudo a gente tem que produzir. Isso tudo é produto de esforço. Essas coisas não nascem de uma hora para outra. Só querer não adianta, você tem que vivenciar. Então, é criar esse ambiente. O negócio todo do Holopensene é produto de todo momento. É aquilo que a pessoa cria, é o esforço dela. E aí entra as energias em primeiro lugar, né? Achei interessante essa questão da mesma casa, né, o mesmo espaço, dividido e com múltiplas dimensões. Isso é muito interessante. Né? Agora, o problema todo é a gente fazer com que a média seja elevada. A média das peças, dos cômodos, do ambiente seja mais elevada. Para não precisar de fazer o encapsulamento dos ambientes. Entende? Agora aqui, é possível perceber o assédio extrafísico apenas pela percepção energética do outro, sem os demais fenômenos? É lógico, isso acontece demais. A base de tudo está aí. O problema da sinalética é justamente assentado nesse ponto. Pode confiar nisso, vamos em frente. Gostaria que comentasse, na primeira linha de fatologia, página 59, sobre a diminuição perceptível da carga de convivência. Eu já comentei, não é isso? Já falei aqui hoje. O negócio foi falado no início. O problema todo é o seguinte, a diminuição, a carga de convivência, eu vou repetir aqui, porque a pessoa de fora deve ter pego só agora. O caso é o seguinte, a pessoa, normalmente, ela é pesada, leve ou mais ou menos em qualquer ambiente que ela chega. Os outros também são do mesmo modo. De modo que você vai conviver com quem? O seu nível de convivência, aquele ambiente, aquela atmosfera, é pesada, é leve, é solta, como é que é? Você se sente em liberdade, com livre-arbítrio para expor, para falar, para pensar lá, ou você tem que estar sempre ficando quieto, engolindo em seco, um milhão de coisas. Isso tudo é a carga de convivência. Agora, para ter um holopensene adequado, precisa de diminuir a carga de convivência, senão não vai. Como não faz TENEPS, é a mesma pessoa. Gostaria de saber se exteriorizar energias positivas para pessoas que no decorrer do dia tive algum atrito, sempre no mesmo horário, por exemplo, antes de dormir, pode trazer assédio? Seria melhor exteriorizar em horário diferente? Sim. Of course. Tem que ser em horário diferente, porque senão você vai atrair os assediadores em cima de você. Isso é regra da antiguidade. Existe alguma outra técnica, além da técnica de mais um ano de vida intrafísica, que possa auxiliar a recuperar o atraso evolutivo? Sim. Uma das técnicas mais sérias que tem chama-se vergonha na cara. Agora, o que é que significa essa técnica da vergonha na cara? É você pegar o conscienciograma, ver onde é que você está falhando mais e começar a funcionar para melhorar.
Você vai melhorar seu atraso evolutivo num ano, até mais do que fazendo só a teca de mais um ano de vida. Agora, o que se passa? O que é o negócio que eu estou falando? Acabar com a cara sem vergonha. Ter brilho na cara. O que é isso? É a pessoa ser auto-imperdoadora. Não perdoar a si mesma. Ver onde é que está errado. Por que eu estou tirando o corpo fora disso? Eu estou procurando fazer uma coisa que é mais simplista, que é menos difícil, sendo que eu preciso da outra mais difícil. Por que eu não enfrento a mais difícil e deixo a mais fácil? Isso tudo é o jeito das pessoas, é uma técnica muito importante, que é a técnica da prioridade evolutiva. Qual a sua técnica pessoal, anti-dispersividade, utilizada? A minha técnica é o seguinte, é meio século de praia, ou 60 anos de praia, como eu falo, que eu tenho uma arrumação de toda a minha vida nos mínimos detalhes. Então, veja, eu sou pior do que o Monk em matéria de arrumação, mas eu não sofro com a minha arrumação. Toda a minha arrumação é certinha. Eu sei o que funciona mais, o que funciona menos. Outra coisa, eu sei tudo que tem em torno de mim. Qualquer coisa que entra, eu não preciso de ter clarividência para saber se houve interferência ou não. Saiu daquele nível de rotina, eu já vi. Outra coisa, eu não sinto mal com a minha rotina útil. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: na vida, a gente precisa de procurar os hábitos sadios para implantar as rotinas úteis. Lembrando que tem que repetir, que não tem jeito. A vida é repetição. Agora, essa repetição, como ela é irrecusável, inafastável, inarredável, não tem outro jeito. Então, vamos fazer uma repetição positiva, agradável, que a gente se sinta bem. Isso é que é. Nada de ser dispersivo. Coloque tudo com convergência para a sua meta. Faça um jeito de se organizar melhor. Enfim, autodisciplina, autodisciplina, autodisciplina. Isso melhora tudo. Poderia explicar e falar sobre os teleguiados autocríticos? Sim, qualquer hora nós vamos trazer um verbete aí explicando isso com mais calma. O teleguiado autocrítico é aquela pessoa que já é uma mini peça dentro do Max Mecanismo, só que tem que é veterano de alto nível e que funciona e produz mais do que a média. Então, ele já tem mais liberdade multidimensional, ele já sabe dominar mais o processo de energia, ele já domina já há algum tempo o processo da OFIEX. Isso aí é uma bênção, vai ajudando tudo. E a pessoa, então, tem tudo a favor. Agora, existe muito mais detalhes para a gente ver essa personalidade. Oportunamente, vem aqui ainda o verbete adequado. Na página 60, o senhor pode explicar melhor o paradoxo? O quê? O paradoxo, na página 60. O paradoxo. O paradoxo do ambiente asséptico sem aridez convivencial. Aridez convivencial. Então, ele é ascético. Ele é limpo, ele é harmonizado, ele é higienizado. Mas a pessoa não fica inibida, ela não fica reprimida lá dentro. Ela fica solta. Isso é que é o ideal. Quer dizer, não é aquela casa que você chega aqui, ó, você mexeu na franja do tapete, arruma aí, ó, que você pisou errado. A pessoa aí não tem nenhuma soltura lá dentro. Agora não, ela vai lá, é ascético, tudo limpinho, aciado, bonito, bem arrumado. Aquilo que eu falei, cores bonitas, nada de cor de carroça disparada, nada de sujeira. Você passa o dedão, não suja você. Você põe sua mão, não suja a sua mão. Então, veja, é isso. O que você quer saber mais? Então, assim, o normal seria você se sentir à vontade, um ambiente menos limpo, é isso? Não, é o mais limpo, ao contrário. Eu não entendi o paradoxo. Não tem nada de paradoxo. Porque o paradoxo aqui não é um ambiente limpo. Ele é o paradoxo, sim, mas veja, observa bem, o paradoxo do ambiente ascético, ele não é sujo, e você não tem aridez, não é árido. Por quê? A aridez, às vezes, quando a pessoa limpa demais, você não pode fazer nada. Olha a franja do tapete, olha isso aí, não, o que é? Não tira fora do lugar. Eu arrumo todas as minhas coisas, mas a pessoa pode chegar lá e desarrumar tudo. Que eu arrumo isso num minuto.
Para mim, eu não peço para ninguém rearrumar. Agora, ó, é bom eu falar para essa pessoa e para você uma coisa muito séria, que a minha técnica eu não cheguei a falar ali bem claro. Eu arrumo tudo arrumando mais. Eu desarrumo tudo rearrumando. Precisa explicar mais ou chega? Escuta só. Eu desarrumo tudo rearrumando. Eu arrumo tudo arrumando mais. Nunca fica do mesmo jeito. Eu sempre acrescento algo mais a favor. Mesmo quando eu desarrumo. Nenhuma técnica minha é definitiva. Eu mudo isso, se for possível, todo momento, todo dia, toda vez que eu for trabalhar. Sempre acrescento alguma coisa. Com isso, eu vou melhorando minha performance, o meu desempenho. Isso é que é a coisa mais séria, é isso aí que eu desejaria passar para vocês. Agora, eu sou assim, mas às vezes eu não posso mostrar que eu sou assim com todo mundo se eu trabalho todo dia, porque senão eu desacossuro, né? A pessoa vai perder a motivação a hora que me vê. Então tem que ir com calma. Quando as pessoas começam comigo, eu sou bem igual a elas. Depois eu vou apertando, até elas ficarem igual a mim. Entendendo? Essa é a técnica da vida. Você não acha que eu fui assim com você? Você não acha que eu fui assim com você? Você não acha que eu tenho sido assim com você? Com você? É o jeito. Então a gente faz primeiro concessões, para depois você começar com a exigência. Sem início de concessão, ninguém tem direito à exigência. Valdo, mas fala. Tem hora que você arruma mais do que está arrumado. Aqui, a minha desarrumação é mais arrumada do que a maior arrumação da média de todo mundo. Outra hora Isso é que é o chato. Eu sei que é. Agora a pessoa chega, eu desdigo isso e tal. É uma desarrumação arrumada. É uma desarrumação arrumada. Arrumada, organizada. Então, então, por exemplo, você chega aqui, ó, a minha mesa, veja. O que é? É uma desarrumação arrumada, não é não? Olha como é que está isso. As coisas meio um pouco esquisitas, fora do lugar. O monk, se chegar aqui, ele vai arrumar uma opção de coisa, que tem que pôr tudo na ordem certinha. A minha não é, ó. Mas está tudo arrumado. Tem desarrumação. Tudo tem seu. Olha, esse monte de papéis é uma coisa, esse é outra, esse é outro, esse é outro. Agora, tudo tem sua razão. Observa que eu sempre ajo do mesmo jeito. Com isso você não erra. Eu não esqueço papel para trás. Eu não confundo as coisas. A única coisa difícil que tem é o seguinte: esses papéis que nós usamos, eles grudam no outro. De vez em quando ele pode segurar, você tem que estar de olho. Essas pastas, às vezes, também elas grudam uma na outra. Precisa de ver isso tudo. Agora, existe aquela coisa de algumas arrumadeiras que elas arrumam desarrumando, né? Coisa tem, mas que tem umas que são pior do que o monte. Elas arrumam tudo. Elas têm uma super eficiência. Eu gosto mais dessas. Agora, é bacana, né? A hora que ela coloca a meia direitinha, uma dentro da outra, tudo certinho. Você tem os livros, isso não é todo mundo que tem paciência. Principalmente quando é livro. Você tem os seus livros ali. Para ela, aquilo é uma desarrumação. Não, mas eu não. Aí, quando elas arrumam, ela desarruma. Nas minhas coisas, eu já chego para ela e falo assim: olha, o meu escritório só precisa de limpar uma vez por semana. E outra coisa, aqui no meu quarto, aonde tem esses livros, esses filmes, tudo isso, você não toca. Do jeito que está, você deixa. Porque senão, ela vai lá, eu separei tudo, ela chega e acerta tudo bonitinho nos montes certos, tipo monk. É isso. Isso aí torra tudo, eu vou ter que refazer tudo que eu fiz. Não, você já pensou? Misturar os filmes que você já viu com aqueles que você ainda vai ver e os outros que você vai emprestar. Como é que fica? Até você limpar? Às vezes são 60 filmes, como é que fica? Atualmente não são, eu estou trabalhando lá só com 24. Pensou se ela mudar a ordem lá, ela pensa que está arrumando e está desarrumando. Não, mas ela já sabe tudo como é que é. Agora, ó, fazer as minhas coisas todo mundo gosta, né? Você já viu, né? Porque não tem muito trabalho comigo. É como lá em casa eles falam, eu não sujo, aonde eu passo eu limpo. Você está entendendo? Minhas coisas são tudo assim. Agora veja, eu tive internato, né, gente? Internato, do jeito que era pior do que caserna. Outra coisa, eu fui para o internato com 12 anos.
Agora, o internato só durou 2 anos e meio, mas a gente aprendeu muito. E pelo que eu já te conheço, sua mesa está cheia de coisa. Se alguém lá mexe num negocinho, você percebe. Eu já sei tudo como é que é. Não tem jeito. Agora, lá na diretoria era desse jeito, no instituto, eles ficaram tudo encabulados comigo. Você há de ver nas minhas empresas, todo mundo já sabia disso. Todo mundo ia chegar e falar, não, aí está tudo arrumado, cuidado. Qualquer coisa que sentar, se mexeu aqui, vai pegar lá. Todo mundo já sabia. Agora, eu chegava e falava, opa, alguém esteve aqui, andaram mexendo no meu documento, o que vocês querem? Mas tem como a pessoa ter um holopensene desassediador sem estar tudo arrumado? Não tem, né? Isso... Não tem jeito. Não tem. Porque a tendência é o seguinte, quando você começa a arrumar, aquilo fica íncito em você. Não dá mais trabalho, você não se preocupa, não tem mais nada. A vida é muito melhor arrumada, a vida é muito melhor disciplinada, a existência é muito melhor organizada, isso todo mundo sabe. Agora, para chegar nesse ponto, você tem que criar hábitos. Hábitos enraizados, firmes, sadios. Isso não é fácil. Entende? O processo corriqueiro. Mas, por exemplo, um desperto, que ele já não tem mais autoassédio, bravo... Por exemplo, olha aqui, eu comecei a ver o processo de energia, que eram os fluidos, os eflúvios, muito cedo, devido ao processo de parapsiquismo. Aí, com as mensagens, tudo que eu vi o povo falar, as mensagens que vinham, os comunicantes que havia através de médium, aquela coisa toda, eu comecei a ver. O problema todo é organização e disciplina. Agora veja, eu era tão organizado que eu não fiz o tiro de guerra igual a todo mundo. Quando eu fui para fazer, que chegou na minha idade, vem o capitão, vem o outro lá, os chefões, todos os tenentes, tudo isso, fala assim, você não precisa de fazer, mas é obrigatório. Então o que você faz? Você não precisa de ir às aulas todas, você vai fazer os nossos discursos, e você vai participar de algumas marchas e vai dar os tiros, que isso aí não tem jeito. Agora, onde eu participei, eu entrei nos primeiros lugares. Agora veja, não assisti a maioria, era um ano inteiro. Por quê? Eu já tinha feito a pré-militar 3 anos, e eu trabalhava na administração da escola lá. Todos aqueles caras que davam o tiro de guerra eram professores da pré-militar. Eles viam como eu era. Você está entendendo? Tinha um deles que ficou muito meu amigo, que era um capitão, chegou e falou para mim assim, Valdo, você é mais capitão do que eu. Agora, não entendo. Você é um rapaz. Eu falei assim, não, eu sou uma pessoa organizada, vocês não são tão... A sua caserna era de pobre. Isso é eu falando para ele. Não era de rico, devia de ser de rico. Lá não devia ter oficial. Só devia ter soldado errado. Só para brincar com ele. Esse era um dos que eu fiz. Então eu fazia o discurso, o dia da árvore, o dia de Caxias, o dia da bandeira. Eu fazia tudo e levava tudo já datilografado para quem era, tudo como é que era. Agora outra coisa, eu lá, sem ir às aulas, sem lavar a sede, porque o negócio de lavar a sede era o maior castigo. Então o cara cometeu besteira, né? Faltou alguns dias, deu alguma coisa, eles colocaram para lavar a sede. Não era fácil lavar a tal sede. Eu nunca participei desse negócio de lavar a sede, nem nada disso. Mas agora o problema todo é esse. Lá pelas tantas, como eles sabiam que eu sabia das coisas, colocaram para mim dirigir um pelotão. E eu chegava lá e dirigia o negócio. Todo mundo da mesma idade que eu. A única diferença, eu era dos mais altos. Porque no interior, né, muita gente era mais baixa. Tinha gente até mais alta do que eu. Então, veja, aquilo foi organização. Quando eu fui fazer o tiro de guerra. Você está entendendo? Agora, ó, eu ganhei nos tiros, entre os 15 maiores, eu estava lá no meio. Você está entendendo? Por quê? Tudo eu olhava, não tem que fazer uma coisa bem feita, vamos fazer tecnicamente bem feito. Olhar tudo direitinho. Eu já tinha óculos nessa ocasião, tudo isso. Mas é necessário. O problema é trabalhar. Agora, esse caso lá do tiro de guerra, era um negócio. Entre os meus colegas, tinha gente mais ou menos da mesma altura que eu, aquele negócio todo, porque é tudo da mesma idade, né? Tiro de guerra. Então, gente da mesma altura. Eu falei assim, não entendo você, o que é que você tem? Aí eu viro para ele assim, eu comecei mais cedo. Eu comecei entregando marmita com 5 anos. Vocês não, vocês são tudo boa vida, tudo filho de gente rica, o papai é riquinho, aquele negócio todo, você é o riquinho.
Mas o que você ia falar? Então, esse negócio do holopensene desassediador com a questão do nível evolutivo, né? A pessoa ela vai criando um holopensene, depois ela vai expandindo aquilo. Aí chega Não, e ponto aquilo não vai dando mais trabalho. E deve... Porque quanto mais organizado você tem, menos trabalho você tem. O povo não entende isso. Sabe por quê? Criam muita ideia emocional que interfere nisso. A pessoa não vê isso com limpidez, com lógica, com clareza. Como assim ideia emocional nisso? O emocional, a pessoa está aí, está fazendo uma coisa, daqui a pouco ela enjoa, vai fazer outra coisa, ela reclama, ela vê um negócio, ela fica com preguiça, tudo é emoção. Agora, o problema é o seguinte, tem que fazer? Vamos fazer. Tem que andar? Não interessa se está chovendo, vamos andar. Não é isso? O problema é esse. O povo não entende bem isso. Valdo, sim. Eu já vi você falar que quem usa o marrom não tem organização. Quem é? Você já falou que é a cor marrom, né? A cor marrom? Não, porque falta organização. Marrom não tem. Por que essa ideia de não ter organização? Marrom é uma pintura de sujo. É ou não é? É ou não é? Observa. É uma cor, né? Urubu observa. Vê se tem alguém que tem marrom. Eu não vou olhar. A gente não pode falar. Não, a gente, todo mundo aqui usa marrom. Observa o marrom. Marrom, né? O marrom amarra tudo, dá tudo para trás. É o marrom. O mesmo Amarrou pro preto, Valdo? O mesmo negócio é desamarrão. Entende? Você entendeu aí o que é? Agora, ó, por isso que eu falo, por exemplo, aqui, ó, a hora que eu falei para pintar todo o tertuliário de amarelo, um monte de gente falou, amarelo! Falei assim, veja o resultado depois. Hoje é um monte de gente, está todo mundo falando a favor. Vê de longe, não sei o que é bonito. E professor, qual que é a cor da carroça disparada? A cor da carroça disparada é quase sempre um bege escuro, cinzão. Cinza. Eu não quero falar aqui, vocês querem? Ó, olha só as camisas aí, ó. Deixa eu ver quantos tem. Tem 2 pessoas que estão com cor de carroça disparada. Uma aqui e outra lá. Só para ajudar vocês. Agora aqui. Sou tenepsista há mais de 10 anos. No ano passado houve uma mudança na equipe de amparadores e a partir desse momento não consegui mais assumir um ritmo e comecei a ter dúvidas sobre a minha tenepse. O senhor poderia me ajudar a pegar as rédeas desse processo? Onde estou errando? Olha, o problema todo é o seguinte. Primeira coisa é perguntar para você mesmo. O que é que você está errando? O que é que você pretende? O que ainda falta em você? Possivelmente houve alguma coisa que ainda faltava. Você foi fazer, no fim o negócio virou contra você mesma. Agora, o processo, você tem que perguntar para você, o que te falta? Se você tem um amparador, não falta mais nada para fazer a tenepse. A coisa mais séria é ter um amparador. O mais é você desenvolver, melhorar, se dedicar, trabalhar. Mas se você tem amparador, qual é o problema? Se o seu processo foi mudança de equipe, o que você queria? Eu acho que ela queria um serenão como amparador. Dá um jeito, adapte-se ao que você tem, é por aí, e vamos trabalhar. Planetas inabitados, como os outros planetas do Sistema Solar, são povoados por consciências. Qual o nível evolutivo dessas consciências? Olha, tudo é possível, né? Saia do corpo e vê o que acontece. Faz uma exoprojeção que você vai ver como é que estão as coisas. Agora, tudo indica que é muito lugar que tem gente. E essa gente que eu estou falando pode ser consciência, tudo quanto é lado. Agora, pensa bem, eles acham que tem bilhões de galáxias. Eu acho que todo mundo, durante um ano inteiro de vida, na hora de dormir, pensar, eu estou vivendo no cosmos que tem bilhões de galáxias. Para a pessoa ver o tamanho que ela é, né? Isso é muito importante. O que vocês acham? Bilhões de galáxias. Então, por exemplo, é uma coisa mais do que natural, a hora que eu falo, cada um de nós tem 9 bilhões de bactérias. Agora, dentro de um cosmos que tem bilhões de galáxias, tudo é grande,
Só eu que sou pequeno. Agora, eu pequeno, então, tenho que dar um jeito de melhorar para ficar grande. Isso tudo é importante, não é isso? Existem planetas que são mais evoluídos, em que o passatempo oficial ficasse restrito à projeção da consciência, ao contrário desse planeta do futebol. Olha, o planeta do futebol é aqui no Brasil, né? Em certos lugares já não é, não. Tem lugar que não é, tem lugar que é outro tipo de jogo, né? É o rugby, é o beisebol, é aquele negócio de julgar, né? Julgar as ferraduras. Tem um monte de coisa, né, nesse sentido. E tem o Las Vegas, por exemplo, que é outro tipo de jogo, né? Não é assim, não. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o processo de consciência e projeção, isso vai evoluindo. Com o passar do tempo, o planeta vai predominando aquilo que é melhor. Tudo indica que a gente vai evoluir para chegar até lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é dar um jeito de superar a ecologia suja. Isso é que é o negócio sério, a anti-ecologia que estão criando aí. Existe choque de holopensenes, embora positivo, por exemplo, conscienciologia, teosofia ou espiritismo, ou um exclui necessariamente o outro. E quando um cônjuge difere do outro nesses enfoques, o que fazer? Olha, a primeira coisa, conscienciologia não dá certo, nem com teosofia, nem com espiritismo, nem com outra coisa. Por quê? Nós fazemos a Tares, não fazemos a Tacon. O que interessa mais é Tares. E outra coisa, é o princípio da descrença. Como é que você vai pôr princípio da descrença no espiritismo? Já pensou? Você chega lá e põe, não, eu agora sou dirigido pelo princípio da descrença. Não acredito na federação. Pronto, como é que faz? O cara já está excluído naturalmente, não há espiritismo. Por quê? Lá o negócio vem de cima para baixo, é tudo um dogma danado. Dogma federativo, não tem jeito de fugir disso. Foi por isso que eu caí fora do espiritismo. Agora a teosofia ainda é pior ainda, porque eles não estudam parapsiquismo do jeito que devia. A Blavatsky cortou o parapsiquismo do jeito que devia. O espiritismo, nesse aspecto do parapsiquismo, é melhor do que a teosofia. Muito embora a teosofia já estude corpo mental, o espiritismo não. Uma mudança de patamar, resultado de esforço na reciclagem pessoal, pode apresentar algumas entropias ou abordagens assediadoras, ataque extrafísico, é lógico. Tudo que a pessoa pode querer mudar, assim, visceralmente, enraizadamente, pode criar assédio. Perceba algumas melhorias, resultado de esforços pessoais, porém tem sentido incômodo do ponto de vista das ideias e pensamentos. Tenho trabalhado bastante energias e refletido muito sobre tais situações, além de me cobrar muito por não conseguir eliminar esses incômodos. Estou tendo dificuldade. O que poderia ajudar mais, além da técnica das 5 horas de autorreflexão? A primeira coisa é o seguinte: faça as coisas quando você estiver com certeza. Tudo que tiver em dúvida, elimine, não faça agora. Só faça aquilo que você tenha certeza, devagar e sempre, mas sempre com equilíbrio. Isso vai evitar que haja assédio em cima de você, porque você vai errar menos. Você vai saber o que você faz, você vai dominar os processos. Levando em consideração o anonimato serenão e o crescendo Tacon Tares, a evolução da assistência tarística atacadista não estaria condenada? O serenão utiliza outro tipo de assistência? Sim. Mas veja, você quer ficar então com a Tacon e quer virar serenão sem passar pela Tares? É isso? E a vovozinha, vai bem? Isso aqui é um amigo meu, eu posso falar com ele para ver a vovozinha dele, que vale a pena ver de vez em quando. Então veja, é Tacon, é Tares, é o código pessoal de cosmoética elevado à 10ª potência, que é uma coisa seríssima. Depois tem a semiconsciência, a desperticidade, o teleguiado, o evoluciólogo, para depois pensar no serenão. Existe a experiência do teleguiamento menos sofisticado? Seria possível um pré-desperto experimentar isso por extrapolação? Sim. O processo é extrapolacionismo, é por isso que existe extrapolacionismo. Mas veja, isso é uma coisa esporádica, é pontual, é uma coisa assim, uma vez na vida e outra na dessoma. Isso aí não é uma coisa corriqueira, não é ordinária, não é do dia a dia, não é da rotina. Qual é o quadro sintomático do holopensene feudalista? Atenda que a Laura não esteja aqui para expor isso aí. Você quer falar alguma coisa? Holopensene feudalista, fala aí para nós.
O Antônio está aí. Não, eu vou aproveitar que o Antônio está aí. É o seguinte, aqui ó, tem uma revista que eu queria deixar com você, que eu não sei se você conhece, que se chama Super Pedido. Você conhece? Olha, essa revista, para você ter uma ideia, já tem 5 anos. Eu conheço isso aqui, mas como você, eu acho que a Flávia conhece. Isso é para editores. É muito importante. Agora outra coisa. Eu gostei de ver. O filme eu não conhecia. Esse filme é 1990. Agora, não seria bom a turma mais intelectual aqui de Mental Soma ver esse filme aqui, não? Ele vai passar? Agora, ó, tem que ter paciência, porque o negócio demora e é enfadonho, é muito diálogo, é um teatrão, né? Mas agora, é o ponto de mutação do Capra. Eles fizeram um filme com a essência dele. Você já viu esse filme? Você quer ver? Agora, vale a pena, são 112 minutos. Não, esse é nosso, ele deu para a gente. Entende? Vale a pena isso aí, é sério o caso. Agora, Antônio, essa revista aí é bom você ver isso com calma, você saber disso. Eu pensei que você nunca tinha visto. Você já viu essa revista, né, Não? Que isso aí é a pessoa que tem livraria, que recebe. Você já viu? Pois é. A Gisele sabia dessas coisas todas. Essa aí veio no nome dela. Eu é que peguei lá, que veio no nome dela para a gente. Entendeu? Mas é interessante, veja a revista com calma. O que você manda? Na página 60, na fatologia, na 4ª linha, a higiene multifacética. Multifacética. Por exemplo, nós precisamos fazer a higiene do corpo, a higiene da mente, a higiene parapsíquica, que eu chamo a consciencial. Só aí você tem 3 tipos de higiene. Agora, depois tem a higiene da casa, a higiene dos animais domésticos, a higiene do seu material. Por exemplo, você acha que o meu chapéu está higiênico? Você entendeu? Isso tudo é muito importante, não é só o corpo, os objetos de uso pessoal, as coisas que você usa, como é que é? Agora, ó, a higiene que exige mais é a minha. Por quê? Porque tudo é branco. O branco, qualquer sujeira aparece. Você está entendendo? Eu já fiz de propósito. A barba, por exemplo, se aparecer qualquer coisa, a única coisa que permite é o seguinte: você pode pôr uma nota de $100 aqui dentro que ninguém vê. E outra coisa, você passa em qualquer lugar, eles não veem. Você tem uma nota de $100 aqui, ó, no meio da barba. Eu fiz isso já várias vezes, só para chatear. Vai ver como é que fica. Você está entendendo? Então, isso tudo a gente tem que ver. Agora, o branco, aí igual o seu, igual o meu, é onde aparece mais sujeira. Então, tem que trocar mais, tem que ver as coisas todas, tem que seguir a coisa mais séria. Obrigada. Pode falar. Dos feudos que você pediu. Hein? O sistema feudal. Pois é, vai falar, fala aí, explica tudo. O sistema feudal, eu vou explicar em termos econômicos mais, porque sou economista. Agora, eram zonas de influência, ilhas espalhadas pela Europa, que cada zona de influência tinha um senhor e os vassalos, né? E ele tinha poder absoluto lá, tanto econômico, social, tudo. E às vezes absoluto. O poder da vida e da morte. Da vida e da morte, tudo. Muitos desses feudalistas hoje eles trabalham na Umbanda e na Quimbanda, você sabia? Isso. Porque o Ogã ele acha que ele tem o poder da vida e da morte. E aconteceu justamente muitos feudos para defesa também, eles ficaram em castelos, né? E outra coisa, sempre com a cité, a cidadela, não é? As ameias, para defender o local. A cité, que era uma... Pois é. A cité de Carcassonne, lá do livro do Balzac, é aquilo lá. Carcassonne eu já visitei. Pois é. É uma das maiores do mundo. Talvez aquela seja a maior do mundo. Agora, estou falando do ponto de vista da cidadela. Porque em matéria de muralha, da China é a maior do mundo. Agora, em termos econômicos, eles viviam como subsistência. Eles mesmo produziam tudo. Então, a plantação, criação disso e daquilo. Agora, eles gostavam muito da falconaria, ou fazionaria, que era o fazão e esses bichos todos, que era granfino. Agora, outra coisa, o feudalismo ainda existe em certas coisas.
esses dias saiu a notícia, eu falei aqui, é bom a pessoa saber disso, que a rainha da Inglaterra tem poder sobre todos os cisnes. Vocês viram aquilo nas revistas? Saiu aí. Aquilo é o poder. Tem crime se a pessoa ir contra os cisnes. Porque os cisnes são, vamos dizer assim, o máximo em matéria de pássaros e animais domésticos, sob esse aspecto. Que eles são amorosos, um dirige junto com o outro, fica junto. Então aquilo é o poder da monarquia. Está entendendo? Então o cisne explica isso. A elegância, o modo deles, aquele negócio todo. Então, a rainha da Inglaterra tem uma lei que ela é que é a dona de todos os cisnes do reino. Até hoje não é assim. Mas não é a vergonha isso? Agora, é de vomitar tudo que diz respeito ao processo feudalista. Agora, o feudalismo, é bom você não explicou aquilo que eu gosto de explicar sempre, é o seguinte, que uma pessoa nasceu despossuída, ela dentro do feudalismo ia saber que ela ia morrer despossuída. Não tinha jeito, nem democracia, nem oportunidade dela crescer. Do jeito que a pessoa nasceu, ela tem que morrer. Isso é que era a pior coisa do feudalismo. Então a democracia veio para acabar com isso. Agora, a aristocracia era típica do feudalismo. A monarquia era típica do feudalismo. Uma derivou da outra. Tecnicamente é que não havia mobilidade social. Não. Tem mais coisas, lógico que tem não, muito e outra mais coisa, eles tinham masmorra, mandava matar todo mundo que não obedecia. Ali dentro o cara era um déspota, era um tirano, a maioria deles, o negócio tudo é assim. Então isso é o feudalismo. Agora, qual é o feudalismo do Brasil? Qual foi o que aconteceu mais óbvio? Foi no Nordeste, como é que chamava o nome? Nordeste, o coronelismo. Como é que é o nome? Coronelismo. Não, mas não é só isso, tem um nome. Não, como é que é aquele cara? O que era o ACM, por exemplo? O que é o Sarney? Coronel, mas além... Coronelismo. Esse aqui é o nome certo. Não é colonialismo, não. Coronelismo. Eu falei coronelismo. Mas é o coronelismo. Então o processo são os coronéis. Entende? Quem é que é o coronel aqui hoje? Tem algum aí que ainda seja coronel aqui? Como é que é isso? Agora, nos feudos também influência muito grande da religião, né? Pois é. E a religião também como uma forma de repressão. Agora, tem gente aqui que já não pode falar em feudalismo porque a pessoa treme. Mas fala. Não é você, não. De modo algum. Lá no Holociclo é um ambiente assim, sem assédio, né? Mas assim, essa semana 2 vezes veio música na minha cabeça e não saía música, que não tem hoje mas mesmo. Não tem nada a ver com Mas assim, isso não é uma cunha mental? Como é que? Não, isso aí todo mundo tem isso. Isso aí geralmente é o cansaço mental, cansaço psíquico da pessoa. Chama estafa. Tem vários nomes para isso. Você está entendendo? Isso aí é quando a pessoa começa a ouvir uma coisa só, que vem porque ela está estafada. Você precisa de ver se a sua carga horária de sono está bem atendida ou precisa de ser melhorada. Se você não está dormindo direito, pode acontecer essas coisas. Tá entendendo? Junto com isso, pode acontecer o dejaísmo. A pessoa começa a ter déjà vu, mas de tudo que acontece, tudo parece que aquilo já repetiu. Isso tudo é cansaço, é processo mental. Isso é outra coisa. Você tem que ver que é um estado patológico, querendo ou não é. Tem que tratar e ver por que a pessoa chegou nisso. Professor. Gente, hoje eu estou olhando aqui, você sabe que eu atendi 25 perguntas de fora hoje? Hoje, o 25 é o nosso recorde. Não, parece que teve um dia que teve 27. Acho que teve um dia de 27. Mas isso aqui é dos maiores que tem. Eu não sei porque hoje é sexta-feira. Sexta-feira não é dia de ter muita gente. Será que é o tema? É o holopensene desassediado? É a turma da TENEPS, né, que está mandando recado. É isso? Hein? Tem, né? Agora, hoje teve 25. 25 sempre me chama a atenção, porque era um teto nosso. De fora. Agora, daqui eu não sei, vamos ver depois quantos são. Geralmente o teto, quando alcança aqui, é mais ou menos 50. De fora e de dentro, mais ou menos 50. Para 2 horas, com todas as coisas que nós fazemos, 50 respostas já é alguma coisa. Isso aí é a base que a gente estabeleceu. Há muitos anos que nós temos essa ideia, né?
Agora, com o processo do online, isso melhorou. Por isso que a gente está olhando essas coisas. Tem mais alguma pergunta aí? Alguém que está com o microfone, que sobrou? Quer dizer, a Luimara não está aí hoje. Agora era o horário dela. Faltou. Ah, é? Rapidinho. Urubu serva aí. Em patologia, na página 60, terceira linha de baixo para cima, o horizonte interno desanuviado, por favor. Eu estava tocando aqui no assunto sobre horizonte. Horizonte é uma coisa que a gente vê, o landscape, a paisagem, aquela coisa de fora. Mas, por exemplo, você chegando dentro de um ambiente, você também tem um horizonte. Lá em casa, por exemplo, tem um horizonte até difícil. Nós temos os espelhos que a gente deixou nas paredes. Então, tem os espelhões que eles iam jogar fora. Nós colocamos nas paredes por causa das gatinhas que lá. Nós temos 4 gatinhas. Então, aqueles espelhos são bons para as gatinhas se verem. Que tudo é feminina. Então, você já viu. Então, ela olha, etc. Ela vê o negócio e tal. Tem gatinha que fica olhando. Se ela está bem arrumada, se foi, se arrumou. Então, o que se passa? Tem um desses espelhos, eles são enormes, de 2, 3 metros cada um. E eles são muito puros, eles mostram a realidade. Agora, tem um, então, que está colocado logo na entrada, que a pessoa vem, do lado direito, e ele, então, reflete 5 ambientes nossos. Se você ficar no último ambiente e olhar, você vai ver 5 mais 5, você vai ver 10 ambientes. Você está entendendo o que é um horizonte interno? Isso é horizonte interno. O próprio espelho reproduzindo 5 ambientes diferentes. Então, é como se partisse 5 peças. A hora que você abre as portas todas, você vê até lá no fim 10. Agora, a gatinha fica cá atrás. Ela se vê lá na frente. Então, ela vai chegando, ela vai vendo, ela percorrendo tudo que tem. Você está entendendo? Eu já vi uma das gatinhas fazer isso. Então, é o processo do horizonte interno. Esse horizonte interno, ele é agradável? Ele te dá alguma paz? Outra coisa, espelho, você sabe que ele amplia o ambiente, né? Lá, então, a nossa casa é pequena, a hora que você vê aqui, parece que é enorme. Maior do que um palacete. Entende? Tudo é horizonte interno. Isso tudo a gente tem que ver. Agora, o horizonte, a gente tem que ver o processo do primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, que são os vários tipos de horizontes ou níveis de horizonte que existem. Então, com espelho, isso também aumenta. Eu estou só falando do espelho, porque nessa questão de horizonte interno, isso aí pesa na balança. Agora, por exemplo, você chega numa casa que tudo é pequenininho demais, e tudo fechado, e tudo embatumado, cheio de móvel, cheio de coisa, uma coisaria danada, não tem horizonte. A pessoa está confinada numa masmorra. Então, existe a casa que é as masmorras, e existe aquela outra que tem horizonte. Isso tudo a gente tem que ver. A sua casa é de masmorra ou de horizonte? Pois é. Agora, ela é de horizonte na maioria das peças ou apenas na hora que entra? Isso tudo é importante. Tudo isso é um caminho para a gente ver. Hein? É de Belo... Ah, sei, eu logo vi. É isso. Agora, Belo Horizonte está em construção. O horizonte está um pouco esquisito. Esses dias invadiu a chuva lá, que inundou tudo em vários lugares. Eu vi na televisão. Ela fala sem um microfone. Mas olha, nossos comerciais, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje: 21 votos online, 25 perguntas respondidas online, 23 perguntas presenciais, 65 assinaturas no livro de presença e 12 praticantes da técnica da Invex. Após a leitura dos verbetes, nós temos 4 recados. A Rose Vitoriano, Dinâmica do Paradireito, Eduardo, Amigos da Enciclopédia, Neida, da Reaprendência e Loche, da Apex. Os verbetes para a eleição de hoje. Antimaternidade sadia. Altabertismo neopensênico. Autopensenização.
consciência da contradição, diletantismo antievolutivo, discurso da obsolescência, escrúpulo, ilusão da regularidade, insegurança institucional, instrumento pró-saúde, integridade consciencial, logos, maternidade lacrimogênica, medida justa, mega complexes, microassediador invisível, nanotecnologia pró-paz, paratecnologia da intelecção, pedágio parapsíquico. Boa tarde. Quero convidar a todos para a dinâmica do Paradireito. Ela vai ter início agora, dia 9 de abril, aqui no campus CAEC. As inscrições já estão abertas na recepção do CAEC e a EPICOM da dinâmica será a professora Cristina Aracaki. Obrigada. Pessoal, a gente gostaria de convidar a todos aqueles que não são ainda amigos da Enciclopédia para fazer parte desse programa. É um programa de suporte à Enciclopédia da Conscienciologia, o que envolve não só esse laboratório aqui do Tertuliário, como também o Holociclo e a Holoteca. Esse programa surgiu em 2004 e de lá até hoje nós já tivemos mais de 900 inscrições, 900 participações. E a partir agora de abril ele vai ganhar um site próprio com autoatendimento e aí a gente vai ter a oportunidade de fazer a inscrição também pela internet. Por enquanto as pessoas podem fazer a renovação tanto por telefone, ligando na recepção do CAEC, no 45 3525 2652, ao valor de R$ 60,00 por mês. A gente aceita 3 tipos de cartão, que é o Amex, o Mastercard e o Visa, e também aqui na recepção cheque ou dinheiro. E, então todos estão convidados a participarem, inclusive aqueles que venceram o programa e não renovaram ainda, podem fazer a renovação na recepção do CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Repreendência, gostaria de convidar a todos os interessados para uma aula aberta amanhã, às 15 horas, na sala compartilhada do Grupo CAEC, Antigo Argumentário. O tema será Conviviograma. É uma proposta nova, com a possibilidade de a gente aferir o nosso convívio e, de repente, contribuir para uma reciclagem e melhorar também o Holopensene. Então, estão todos convidados amanhã, sábado à tarde, às 15 horas, na Reaprendência. Pessoal, boa tarde. A Apex gostaria de convidar a todos para a Web Conference, a conferência online, amanhã, às 15h30, com a professora Mabel Teles. O tema vai ser o uso da informação na PROEX. Lembrando que a professora Mabel é autora do livro Antimanipulações Conscienciais. Então, vale a pena, amanhã às 15 horas, através do site www.apexinternacional.org. Então, o uso da informação na PROEX, na programação existencial, que vai ser justamente sobre Atares, com a professora Mabel Teles. Amanhã às 15h30, no site da Apex. Obrigado. Ganhou o verbete para amanhã, microassediador invisível com 10 votos. Obrigado, boa tarde, até amanhã.